Sabemos que estiveste em Moçambique recentemente e a situação é que daqui de longe estamos a acompanhar é que ainda não há harmonização social, não existe ainda harmonização política entre o presidente que tomou posse e o resto do país. Mondlane continua a ser muito apoiado por cidadãos que até agora continuam a protestar o atual presidente da República. Qual é realmente a situação de Moçambique? O que é que está a acontecer? O que é que se passa? Porque continuam a circular, por exemplo, informações em via não oficial, nas redes sociais, principalmente, que a situação ainda é grave, existem perseguições, existem execuções sumárias. Que situação encontraste em Moçambique? Bom, é uma situação que, de instabilidade política. Os cidadãos continuam no ambiente de desconfiança, o ambiente de insegurança, sobretudo na província da Zambésia, assim como também na província de Sofala. É visível que os cidadãos continuam inquietos porque as instituições que emergiram com a tomada de posse do presidente Daniel Chapo, em vez de dedicarem-se ao processo de restauração da confiança dos cidadãos, estão precisamente a fazer o inverso, procurando localizar todos aqueles que participaram do exercício do direito de manifestação, todos aqueles que participaram no processo de luta política pela justiça eleitoral. Estamos a falar, inclusive, de pessoas muito bem posicionadas, de classe média alta, que estiveram a dar suporte, portanto, ao candidato presidencial Mondlane. Mas é também importante dizer que algumas pessoas que são afetas ao próprio poder político, sobretudo a nível das autarquias, a nível dos municípios, que têm sido também objeto de linchamento público por parte de apoiantes de Venâncio Mondlane. Ou seja, nós assistimos em Moçambique, no atual quadro, até o dia 13 de fevereiro, um ambiente de disputa territorial. Portanto, boa parte dos funcionários públicos que exercem funções de relevo não podem circular no período noturno, nem tampouco podem circular para o interior dos bairros, das comunidades, porquanto há um sentimento de insegurança e de ajuste de contas. Mas me parece que o presidente Daniel Chapo não é diferente do presidente Nyusi, a forma como ele se posiciona em relação às matérias mais candentes. Como sabe, até a data presente, Daniel Chapo não recebeu o candidato Mondlane. Os pronunciamentos que ele faz são contrários à própria reconciliação nacional. E como sabe que o Podemos, enquanto partido que suportou o candidato Mondlane, renunciou todo o apoio ao candidato Mondlane. Mas é importante lembrar que quem uma vez foi comunista jamais renuncia ao comunismo. Dizer que o atual presidente do Podemos é um presidente que teve filiação política na Frelimo e foi efetivamente um quadro de relevo dos serviços secretos de Moçambique. Ora, hoje criou o seu próprio partido, Podemos, em 2019, mas, como sabe, nunca teve assento parlamentar e nunca teve assento na Assembleia Municipal, em sede das autarquias locais. Foi com a ascensão política de Venâncio Mondlane que o Podemos conseguiu 47 lugares na Assembleia da República de Moçambique. Mas, como sabe, que logo a partida nas reuniões entre Nyusi e o Podemos e também o MDM e a própria Renamo, evidenciavam-se sinais bastantes de que o Podemos iria casar-se com o próprio regime, até porque
o presidente do Podemos é oriundo do próprio regime. Hoje, Venâncio Mondlane foi abandonado pelo Podemos, mas encontrou o consolo e o conforto da população, porquanto os níveis de aceitabilidade, os níveis de crescimento por parte do candidato Venâncio Mondlane são muito altos e consolidados. Hoje, portanto, assistem-se manifestações esporádicas na região do Cabo Delgado, a província do Cabo Delgado, assiste também manifestações esporádicas em Maputo, na Sofala, na Zambésia e outras províncias, onde todos os dias assistimos um ambiente de insurreição popular, porquanto as populações não obedecem à Polícia da República de Moçambique, não obedecem às autoridades administrativas e existem, inclusive, muitas ações de sabotagem, como, por exemplo, nas zonas onde existem portagens, em que funcionários da administração local são agredidos porque estes são obrigados a abandonar os seus postos de trabalho porque, efetivamente, a população não reconhece o poder instalado de Daniel Chapo. Mas Daniel Chapo parece-me ser uma pessoa intransigente e também é politicamente imaturo, porquanto continua a fazer as opções que o presidente Nussi fez no passado recente, que são opções relacionadas com a intransigência política de não aceitar discutir com a oposição uma saída, uma solução que seja a mais adequada em prol do interesse nacional dos cidadãos moçambicanos. Penso que Moçambique é uma situação estacionária, politicamente inviável, economicamente inviável, porque boa parte dos cidadãos que investem em Moçambique estão a retirar-se de Moçambique para outros destinos, tendo em conta que existe um ambiente de total insegurança social, insegurança pública. Mas também verificamos, por parte da Procuradoria-Geral da República, desde a tomada de posse até a data presente, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique não se pronunciou sobre os factos pós-eleitorais. Estamos aqui a falar da mortalidade que ocorreu com recurso ao excesso de zelo por parte da PRM, que é, portanto, a Polícia da República de Moçambique. Moçambique. A propósito destas percas de vidas humanas, eh, ontem, antes de ontem, ficamos todos nós a saber deste grave ataque que um dos principais colaboradores de Venâncio Mondlane, a sua residência, foi alvo digamos, foi alvo de disparos, muitos disparos. Eh, Isto podemos nós acreditar, podemos crer que seja uma perseguição para silenciar definitivamente, tanto faz o líder Mondlane como a sua equipa mais próxima? Pode ser isto? E isto não poderia, talvez, criar uma condição mais difícil ao presidente Chapo? A Frelimo é um partido violento desde a sua matriz. Portanto, se estudarmos a história da Frelimo, mesmo no período da Revolução, assistimos sempre um ambiente de execuções, um ambiente de mortalidade de todos aqueles que pensaram diferentes na Frelimo. Portanto, é só estudarmos um pouco as circunstâncias da morte de Eduardo Mondlane e seus seguidores e vermos depois todos aqueles que se seguiram. Portanto, isso é uma tradição dos partidos marxistas. Esses partidos que nasceram ou emergiram do marxismo são, por natureza, partidos violentos e veem na violência uma forma de estar na política e uma garantia de manutenção de poder. Portanto, estamos numa fase em que se verifica um ajuste de contas
entre a Frelimo e aqueles que se opuseram a Frelimo de forma radical nas ruas, sobretudo aqueles que tiveram o protagonismo de assumir a responsabilidade de falar ao público, de comunicar ao país. Todos esses têm sido objeto de perseguições. Ainda recentemente, em Moçambique, eu tive a oportunidade de ver em que altos funcionários públicos, em sede da comunicação social pública, e abro aqui um parênteses, o ministro do Interior de Moçambique comunicou aos moçambicanos que doravante iria fazer uso da violência extrema para conter, então, a onda de desacato que se assiste no país por força das próprias manifestações. Mas é importante dizer que as manifestações que se assistem em Moçambique, elas todas têm respaldo legal, porquanto, nos termos da Constituição da República de Moçambique, ela consagra, nos termos do artigo 60º, o direito de resistência. E esse é um direito que é exercido todos os dias pelos moçambicanos para deduzirem oposição a todos aqueles atos que estão consagrados como sendo o excesso da própria polícia. Ora, este episódio que o Álvaro acaba de fazer referência faz parte da agenda do governo da Frelimo, que é efetivamente silenciar todos aqueles que participaram do processo eleitoral e, sobretudo, todos aqueles que manifestaram apoio a Venâncio Mondlane, quer sejam eles jornalistas, quer sejam eles, portanto, apresentadores de podcasts, quer sejam eles cidadãos estrangeiros que tenham entrado pelo território de Moçambique, se não tiverem a prudência necessária, a cautela necessária, acabam, portanto, por ser objeto de perseguição ou até mesmo acabam por ser molestados pelas autoridades. Portanto, o quadro atual de Moçambique inspira cuidados, porque eu pude notar na comunidade portuguesa que boa parte dos cidadãos, sobretudo os operadores do comércio tradicional na área da restauração, boa parte dos restaurantes e bares, estes cidadãos reduziram a sua atividade, uns até acabaram por abandonar o país, mas também se verifica na comunidade indiana que boa parte deles acabaram por encerrar os armazéns, tendo em conta que os mesmos foram objeto de saque. Estamos aqui a fazer referência a um saque organizado pela Polícia Nacional e pelas Forças Armadas de Moçambique, que acabaram por saquear e, em determinadas situações, acabaram por criar condições para que a população pudesse, então, saquear. Portanto, o Shoprite em Maputo, ele acabou por ser encerrado temporariamente, atendendo os próprios prejuízos que sofreu. Mas também em algumas províncias em que a Shoprite, um dos maiores supermercados em Moçambique, declarou o seu encerramento por falta de confiança e falta de segurança. Ou seja, estes regimes autoritários têm na violência um instrumento de sobrevivência. E todos aqueles que deduzirem oposição ao regime, todos aqueles que manifestarem-se contra o regime, esses são efetivamente violentados e muitos deles acabam por, quiçá, serem executados por força daquilo que é a filosofia da morte do próprio regime da Frelimo. Ok, muito obrigado, José Rodrigues. Queria lhe dar então um minuto de considerações finais. Talvez tenha uma comunicação a fazer ou uma reflexão autónoma a fazer. Tens um minuto, Rodrigues. O meu apelo é que, quer sejam os angolanos, quer sejam os moçambicanos, devem continuar a lutar de forma pacífica e sob os marcos da meus irmãos, um Estado de direito, um Estado democrático. Só pode haver democracia plena se efetivamente as pessoas terem a liberdade de participar ativamente no exercício
dos poderes públicos. Só pode haver uma democracia e um Estado de Direito se nós tivermos partidos em que a democracia interna prevaleça. Porque não faz sentido todos os dias falarmos sobre democracia e sobre Estado de Direito quando os partidos políticos, que são os atores principais da vida pública, no seu interior não há democracia, não há liberdade de expressão, não há liberdade de participação. Portanto, e embora nos seus instrumentos normativos pelos quais se regem esses partidos, encontramos o princípio e o direito de participação. Mas, na prática, o direito de participação depende muito da conveniência política de quem detém o poder. A democracia só se pode afirmar se efetivamente nós tivermos partidos políticos democráticos. Não se pode construir um Estado de Direito sobre os pilares, portanto, de uma ditadura.